Deus abençoe você, amado, amada. Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, terça-feira, vamos rezar os mistérios dolorosos. Convido você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, os impossíveis. Vamos rezar juntos. Deixa aqui, porque cada vez que alguém rezar esse terço, estará também rezando por essas intenções. Rezemos com fé. Hoje contemplaremos os mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus atada à coluna, o Senhor que sofreu por amor de cada um de nós para nos redimir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério doloroso, a dolorosa subida de Jesus ao Monte Calvário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério doloroso, a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Consagramos nossa vida a Nossa Senhora, nossa família, nosso coração, nossas intenções, rezando juntos a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do teu ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre vossa família, vosso coração, tirando toda a inquietude, todo medo, trazendo paz à mente, acalmando a ansiedade, que desça e permaneça para sempre sobre a tua casa, a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todas as tardes, 18 horas, 6 da tarde, temos o texto do dia aqui. Vem rezar comigo, compartilha também com mais pessoas essa notícia e manda o link desse vídeo para seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam essa oração e rezem conosco o texto. Deus ilumine você. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Suavemente, cantemos mais uma vez esse belíssimo refrão do Salmo, enquanto nós nos sentamos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer Com prazer, mais forte. com prazer a vossa vontade. Só você, eis que venho. Coragem, com prazer, está falando para Deus, a vossa vontade, Senhor. Para encerrar, eis que venho. Com prazer a vossa vontade, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, conduza-nos nesse aprendizado, nessa reflexão, para que essa palavra se enraize dentro de nós, a palavra de Deus, e produza frutos de vida nova, de transformação, de cura, de libertação.
Vem, Espírito Santo, e dai-nos a compreensão profunda de tudo que ouviremos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui presente, você em casa, que bom nós, nessa quinta-feira de adoração, concluirmos aqui aquilo que nós vivemos de espiritualidade, pregação, com a celebração da Santa Missa. E hoje, como o padre já expressou no início da celebração, nós celebramos o martírio de Santa Inês, uma jovem de 12 anos, como essa jovenzinha que está fazendo aniversário aqui, 12 anos, imagina, você é a mãe? Não? A mãe está ali do lado direito, né? Entenda bem o que eu vou dizer, tá? Com 12 anos, é que agora adolescente, quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe tudo da vida. Claro, exceto você, né? Outros assim, em outros lugares, né? Mas hoje, depois que a gente fica velho, a gente olha para trás e fala, o que eu tinha na cabeça com 12 anos, né? Com todo respeito, viu? É porque a gente não viveu, né? Você vai aprendendo à medida que você vai vivendo, errando, acertando. Então temos uma jovenzinha linda ali de 12 anos, olha que cabelo lindo que ela tem. Por que o padre está dizendo isso? Você sabia que Santa Inês foi mártir com 12 anos? Com a sua idade, não é? E é bonito, hoje cedo, padre, hoje à tarde, aliás, eu lia aquilo que na liturgia das horas nós chamamos de ofício das leituras, um texto bonito, eu quero um pouquinho mais de retorno aqui, por gentileza, um texto bonito de Santo Ambrósio do século IV. Santo Ambrósio fez uma homilia falando sobre o martírio de Santa Inês. E ele disse o seguinte, Santo Ambrósio dizia, vou tentar traduzir aqui com as minhas palavras, que geralmente um adolescente, uma criança, ele é muito frágil, né, diante de algumas coisas. Se o pai ou a mãe olha feio, às vezes ele chora, ou se alguém diz uma palavra ríspida, ele chora. E Santo Ambrósio fez um grande elogio à virtude da fortaleza agindo em Santa Inês, porque uma menina com 12 anos, gente, foi capaz de preferir a morte do que o pecado, foi capaz de se submeter aos seus algozes do que se tornar uma meretriz ali, né? Usada pelo filho do imperador, do prefeito de Roma, né? Então, olha só, uma menina de 12 anos, dizia Santo Ambrósio, que é uma idade de tanta fragilidade, mas que ao mesmo tempo teve uma força, um vigor, uma convicção tão intensa, a ponto de entregar a vida para não macular a sua alma. E Santo Ambrósio disse que diante do seu algoz, tentaram matá-la de muitas formas, né? Mas no final, quando viram que tinha que decapitar mesmo, o algoz tremia de ver a firmeza e a força daquela menina de 12 anos. E ela disse para o seu algoz que estava ali para cortar a sua cabeça, ela disse, olha, me mata de uma vez, para não acontecer que alguém que não é o meu amado, aquele que me escolheu, venha querer me amar, me possuir a força. Pode cortar minha cabeça. Menina de 12 anos, educada pelos pais em casa, foi catequizada, melhor dizendo, pelos pais, né? Naquela época não tinha sistemas como hoje. E ela tinha feito um voto de se consagrar inteiramente a Jesus como virgem. Olha só que coisa diferente, atípica, né? Mas ela sentiu o chamado, tá vendo? Não estou dizendo que é a sua vocação, né? Mas tem gente que já tem uma sensibilidade, uma abertura a Deus, que desde criança já sente o chamado de Deus. Eu queria ter vivido isso, não é a minha história, né? Tem gente que fala, eu como criança celebrava a missa com bolacha de maisena. Você já ouviu o padre contando a história assim? Que desde criança ele pegava as bolachinhas lá na casa e fingia, né, que estava celebrando missa. Comigo não foi assim, essa não é a minha história. Oxalá tivesse sido, mas Deus tem os seus caminhos. Mas tem gente que desde criança se abre para ouvir o chamado de Deus. E olha, é tão bonito, Inês quer dizer Agnes, né, do latim agnus, que é cordeiro, que significa pureza, né, o cordeiro imaculado. O nome dela já dizia de pureza. E aquele filho do prefeito de Roma, essas coisas infelizmente só se repetem. O pai dele tinha muito poder, achando que podia mandar em tudo, achando que as pessoas eram dele, né? Olhou para uma menina de 12 anos e falou assim, olha, eu quero casar com você. Em outras palavras, eu quero possuir você, eu quero te usar. E ela não aceitou, né? Olha a integridade dessa menina. E ao mesmo tempo já mostra esse câncer da sociedade que há tanto tempo acontece, que é a violência contra a mulher, que é o machismo exacerbado, né? Ou seja, a menina é minha, por quê? Porque eu sou filho do prefeito. Ela não quer, então eu vou pedir para os guardas aprenderem, não é? Infelizmente, coisas como essa ainda acontecem. E no nosso país, em alguns lugares, é só você ver as estatísticas. Infelizmente. Sabe,
Mas ela disse, olha, eu fiz um voto a Jesus, não tem nenhum problema, talvez ela tenha pensado, não tem nenhum problema com você, você que é o riquinho, é o filho do dono de tudo aqui, mas eu não quero, eu não sou obrigada a me submeter a você, mas é a mentalidade, como dizia algumas linhas da filosofia, o Martin Buber na filosofia falava muito disso, é aquela mentalidade objetal, o outro é um objeto que me pertence. Quantos homens covardes, você veja as estatísticas do feminicídio aqui no Brasil, eu não estou falando de ideologia não, tá? Eu não gosto dessa conversa de ideologia, eu estou partindo, se você quiser eu te mando a estatística. Só você entrar nos sites respeitosos, você vai ver a estatística do feminicídio no Brasil. Da violência contra a mulher. Sabe? Quantos homens com uma mentalidade corrompida como é desse filho do prefeito de Roma, a mulher é minha. A hora que ela falar que não quer mais ser minha, eu mato. Né? Covarde, sem vergonha. Sem o pingo de amor a Deus e a vida no coração, sem um pingo de humildade. O homem desse é um fraco. Tem a coragem de bater numa mulher, né? Que nem esses tempos atrás eu fui numa cidade, disse que o rapaz era muito macho, batia sempre na esposa. Era aquele machismo. E bateu, só que um dia o irmão mais novo da esposa, né, descobriu, o irmão mais novo da esposa era traficante, envolvido, não estou falando que a violência seja o caminho certo, tá? Foi um fato que aconteceu, que eu tive conhecimento. E o cara era macho, batia, quebrava tudo dentro de casa. Aí o menino entrou lá com um revólver, mais 3 capangas. O cara ajoelhou, chorou, virou uma moça, né? Tá vendo a macheza onde vai, né? Para bater na mulher é muito macho. A hora que veio o irmão dela lá, né? Mas enfim, não é nem esse o tema da minha pregação, da minha homilia. Mas a gente tem que refletir. Porque quando a gente não tem maturidade para entender que as pessoas não são nossas, a gente reage com violência, com agressividade. Não é? A mulher é minha, se não for eu mato. É uma mentalidade muito infeliz. É uma mentalidade que está presente em muitas esferas ainda da nossa sociedade. Ou pode ser a violência contra o homem, também a violência contra outro ser humano, né? Eu estou dizendo aqui porque nós estamos celebrando o martírio de Santa Inês, uma jovem que com 12 anos, gente. Com 12 anos, ela quis ser fiel, ela não quis ser usada como uma meretriz. E contra a tradição, que antes de a matarem, a levaram para um bordel, para ver se ali ela se pervertia, sabe? Mas em tudo ela disse, olha, eu não tenho nenhum problema com você, eu quero ser de Deus. Eu quero viver a pureza, eu quero guardar-me para o meu Senhor, eu quero viver a minha sexualidade como Deus ensina, como a Bíblia ensina. Olha que coisa linda. E ela teve coragem, dizia Santo Ambrósio nessa homilia do século IV, que Inês foi mártir 2 vezes, ela tão frágil, foi dotada de uma força de Deus tão grande, que ela foi mártir pela fé, mártir da fé, e mártir da pureza. A palavra mártir vem do grego martiria, martirios, que quer dizer o testemunha, aquele que testemunha, que é uma testemunha, né? Ela foi uma testemunha. Gente, e é tão bonito olhar para isso que aconteceu lá em 317, na Piazza Navona, quem vai em Roma já talvez tenha até visitado essa praça onde isso aconteceu, porque isso continua falando conosco, sobretudo num tempo como o nosso, sabe? Nós vivemos num tempo, filho amado, filha querida, você aqui, você em casa, que parece que a gente vive um verdadeiro culto à impureza, um culto à sensualidade. Em tudo que a gente vive, presta atenção, são as músicas, sabe? São as séries, o jeito que as coisas estão colocadas. E a gente, eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo essa metáfora, eu achei tão interessante, a gente está tão envolvido no negócio que a gente nem percebe. Você já fez a experiência de chegar num peixe e falar assim para ele, ô peixe, sabia que você está dentro d'água? Claro que o peixe não fala, né? Mas o peixe nem percebe, ele sempre esteve dentro da água. Nós o vemos dentro da água, né? Ele está lá, é o habitat dele. Tem muitos de nós que nessa sociedade sensualizada, gente, a gente nem percebe, mas a gente já está dentro da água. Nós cristãos, muitas vezes, não percebemos essa mentalidade objetal. E aqui não tem a ver com liberdade não, tá? Tem gente que fala, padre, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, para usar o tipo de vestimenta que eu quero. Mas veja bem, filha, filho, tem coisas que te objetificam, que fazem você ser percebido como um objeto, que não deixam as pessoas perceberem a sua alma, o seu caráter, as belezas das suas virtudes, mas só param no externo, sabe? Celebrar Santa Inês nos mostra muita coisa, porque nós estamos como esses peixes que estão dentro da água, a gente está submerso nisso e nem percebe, nessa cultura de sensualidade.
Por que tem que ter tanta sensualidade nas músicas? Por que tem que ter tanta sensualidade na internet? Anúncios, fotos e tantas coisas. Por que tem que ter tanta sensualidade? Sabe, em tudo que a gente vê, parece que está tudo em nós estimulando a impureza, a sexualidade, que é linda. Veja bem, o catecismo, quando ele fala do cuidado do ser humano para com a sexualidade, ele nunca usa o verbo reprimir. Ele nunca usa o verbo sufocar. Mas ele sempre usa os verbos ordenar, direcionar para o amor, viver do jeito que Deus quer que nós vivamos. Gente, a sexualidade é um dom lindo. É um dom fantástico que Deus nos deu, sabe? Mas a gente precisa aprender a viver do jeito de Deus e sair dessa condição objetal, como dizia Buber. Sair dessa condição de objetos, a gente está se objetificando, vendo o outro como uma coisa que eu uso e jogo fora depois para satisfazer 3 minutos de prazer. Não, o outro é pessoa, ele tem dignidade, ele merece ser respeitado, ele merece ser visto além somente do órgão genital que ele tem, né? Mas enfim, estudando sobre isso, eu vi que hoje em dia, para a pessoa remar contra a maré, contra a correnteza, a gente precisa, nós cristãos, somos chamados a ir contra a correnteza. Se todo mundo está vivendo assim, nós somos chamados a viver assado, viver diferente. Mas quem se arrisca a viver diferente, muitas vezes, acaba se tornando um mártir da crítica, né? É um mártir da crítica, porque aquela ali se veste igual a vovó. Aquela ali se veste igual a 3 gerações atrás, né? Mas, gente, tem coisas que estão demais. Tem coisas que estão demais. E você sabia que hoje existem estilistas, estudos com psicólogos, com profissionais de marketing, que estudam fazer roupas cada vez mais sensuais, que provoquem os instintos mais de perversão e impureza nos outros. É estudado isso hoje. Aquele tipo mostra, mas não mostra, né? Mostra metade aqui e deixa a outra metade encoberta para gerar aquele efeito da pessoa querer ver o restante, né? Não precisa disso. Claro, gente, isso vai gerar uma admiração adversa. Se você usa esse tipo de coisa, as pessoas não vão te admirar pelo que você é. E você, filha, filho, eu dizia isso no domingo no Revolução Jesus, você merece ser amado. Você merece ser respeitado e não usado. Sabe, não visto como um pedaço de carne. Você tem alma, você tem coisas lindas. E isso, ai padre, eu tenho que ser assim para eu prender a pessoa. Ah, não prende, viu? Porque sempre vai ter uma com a roupa menor que a sua e com o corpo mais bonito que o seu, sempre. Sabe, é complicado a gente se tornar escravo dessa mentalidade. E olha, é tão burro, tem certas modas que são tão burras. Além de ser contra Deus, né? Contra a pureza cristã, mas existem modas que são tão burras. Hoje eu estava lendo uma pesquisa de um grupo de médicos provando as consequências negativas das roupas muito curtas. Você sabia que roupa muito curta faz mal para a saúde? Olha, eu peguei a pesquisa na íntegra, para não dizer que é conversa de padre, né? São 7 consequências negativas. Eu falei assim, é uma moda muito burra. Além de tornar a pessoa um pedaço de carne, né, coisificando, além disso, faz um mal tremendo. Olha só, um grupo de especialistas, eu vou dizer até o nome dos médicos, um dermatologista chamado Gilvan Alves, uma nutricionista chamada Karina Galerani, um ginecologista, olha só, até ginecologista, chamado Odair Albano, do Hospital da Maternidade de Campinas, e um angiologista, o Augusto César de Araújo, esse de Brasília. Eles, estudando isso por tempos, eles deram uma entrevista dizendo que a roupa curta faz mal para a saúde. Você acredita? Olha só, os malefícios, as consequências negativas. Estou trazendo até ciência, para você não achar que é conversa. É muito burra certas modas, me perdoe. Olha só, primeiro malefício que roupas muito curtas causam, roupas muito apertadas, melhor dizendo, né? Problemas na circulação, você sabia? A roupa apertada, ela dificulta, disseram aqui os especialistas, o retorno do sangue venoso, né? Que passa muito tempo só nos membros inferiores. E essas roupas geram compressão ao longo da perna, da região abdominal, sem uma graduação adequada. Gente, isso pode evoluir para coisas muito ruins, inclusive embolia, né? Outras coisas. Você está entendendo? É uma moda burra. Você gasta, você se expõe inadequadamente e você está prejudicando a sua saúde. Se quiser continuar, fica à vontade, você é livre, mas pelo amor de Deus, né, gente?
Mínimo de senso. Segunda coisa, roupa muito apertada, essas hiperexposições, elas prejudicam principalmente as mulheres com relação a varizes. As varizes, porque a progesterona, que é um dos hormônios femininos, causa dilatação das veias além do calibre normal, não é? Então prejudica muito, ainda mais os especialistas disseram que quem tem tendência a varizes, então, isso quantifica-se muito. Aí a pessoa fica com problema. Olha só, terceira coisa, isso aqui a mulherada vai falar, sério, padre? Causa celulite. Eu vi os especialistas dizendo, eu falei, meu Deus, e o povo ainda paga caro. Olha só, quarto consequência negativa das roupas muito apertadas, é que a gente, no fundo, sabe o que faz a gente querer usar essas coisas? É carência e vontade de ser aprovado. No fundo, é desejo de ser amado. É aquilo que Jesus morreu para nos dar, um amor perfeito, infinito e incondicional, que a gente não entendeu e continua buscando nas criaturas, e por isso cada vez estamos mais vazios, mais secos por dentro, mais mendigando o amor dos outros. Então eu coloco aquela roupa que me expõe como um pedaço de carne no açougue, eu coloco aquela roupa que quer chamar a atenção, porque no fundo eu quero ser amado, mas eu não entendi que não é assim que eu vou ser amado, e que tem um amor que só Deus pode me dar, ninguém mais pode preencher. Existe um vazio, filha, dentro de mim e de você, que é do tamanho de Deus, só Ele preenche. Sabe, no fundo, sobretudo um adolescente, quando ele usa esse tipo de roupa, ele está querendo ser aceito. Por quê? Porque a moda, ela explora a gente. Me perdoe, muitas vezes o marketing explora as nossas fraquezas. É o desejo de aceitação, é o desejo de ser bem visto pelos outros. No fundo, tudo isso pode ser traduzido como o desejo de ser amado, amada. No fundo, tudo isso pode ser traduzido como aquela carência original de base. Aquele vazio de Deus, né? Porque todo mundo busca amor, um amor sincero, incondicional, perfeito. E todo mundo pode encontrar isso em Deus. Porque só Ele ama assim. Mas a gente vai se submetendo para ser aceito pela sociedade. Não, eu uso aquela roupa porque a menina da novela usou. Aquela artista bonita, aquela influencer, aquela moça do blog, aquela moça da internet usou. Então a gente vai sendo iludido e a gente vai comprando e vai gastando dinheiro e vai se machucando, buscando amor e não vamos encontrando amor. Vamos sendo usados e usando e nos machucando. Quantas pessoas com feridas na alma, por causa do exercício errado da afetividade, da sexualidade, por causa de carências, buscou ser amado, mas só encontrou pessoas que de má fé a utilizaram, a usaram e depois descartaram. Sabe, um dos principais postulados, crenças que nascem da Bíblia, que nascem da fé cristã, é a dignidade da pessoa humana. A mulher, o homem, o adolescente, o idoso, são dignos, são pessoa humana. Criado à imagem e semelhança de Deus, precisa ser respeitado. Só que a gente precisa também aprender a sair dessa lógica desse mundo sensualizado, sensualizante, que usa as pessoas, utilitarista, né? Olha só, prosseguindo a reflexão. Roupas muito apertadas, com esses decotes muito apertados, causam problemas de respiração, prejudicam a passagem do ar pelo corpo. Resultado, dizem aqui os especialistas, você pratica a chamada respiração curta na maior parte do dia. Ou seja, a inspiração só chega até aqui, a parte alta do tórax. Com isso, as trocas gasosas não acontecem de maneira eficiente e o seu corpo acumula mais gás carbônico, que é tóxico, que acelera a oxidação das células e que provoca o envelhecimento. Olha só. A pessoa usa roupa mais curta, querendo ficar novinha, e está acelerando o envelhecimento. E paga caro para isso, gente. Tem que rir ou não tem? Meu Deus do céu, onde a gente vai parar? E a ciência dizendo, olha só, a respiração curta deixa o cérebro mal oxigenado, essa respiração curta causada por essa compreensão dessas roupas muito decotadas, apertadas, e dificulta a concentração, aumenta a ansiedade. Você está vendo? Até a ansiedade tem a ver com isso. Sexta consequência negativa de roupas muito apertadas, decotadas, dores nas costas. E até o especialista diz aqui, você acha que não tem nada a ver? Então compare, o especialista está dizendo aqui, os médicos, um dia que você for usar uma roupa mais comprida, assim, mais normal, né? Sem ultra exposição, e abaixa para pegar uma coisa, levanta. Depois você usa uma roupa apertada, o especialista diz, compara um dia usando uma roupa assim, outro dia usando uma roupa assada, que você vai ver. Quanto que exige muito mais do seu músculo e causa dor nas costas, problemas nas costas. Sexta consequência negativa dessa moda sensual, que quer coisificar a gente e que faz a gente usar roupas muito apertadas.
Causa problema na digestão, sobretudo as calças e os cintos que apertam demais a barriga, porque após as refeições o estômago se dilata, como a gente sabe, né? No entanto, a pressão desse aperto da roupa pode fazer com que os ácidos do estômago refluam para o esôfago, causando azia, refluxo. Você está vendo quanto problema? E a última consequência negativa aqui, que os médicos colocaram, e essa eu achei engraçado, parece, eu não estou, achei engraçado, porque parece que é uma própria punição ali do negócio, né? Você sabe que os médicos concluíram, sobretudo o ginecologista e um outro urologista que o acompanha, que causa problema nos órgãos genitais. A pessoa faz para querer ser sensual, mas as mulheres, é muito comum, com o tempo, né, terem corrimentos, fungos, bactérias dos órgãos genitais, os homens também. Você está vendo que o tiro sai no pé, né? Mas a gente, mais uma vez eu digo, às vezes a gente está no meio do negócio, filho, filha, e a gente não para nem para pensar. A gente está como peixe na água, ele nem sabe que ele está na água, mas ele está. Sabe? E sobretudo nós cristãos, mais uma vez eu digo, eu respeito você, o seu jeito de se vestir, você fique à vontade, mas eu sou padre e estou ensinando a partir da doutrina cristã e da Bíblia. A gente tem que parar para pensar, e não é nem só por obedecer a Deus ou não. Claro, em primeiro lugar, por obedecer a Deus, a gente o ama e o teme, mas também por ser mais inteligente. Claro, não vai se vestir com um balaio, né? Mas tem coisas, tem ultra exposições que é sadio evitar. Porque a gente, você já ouviu falar de linguagem corporal? A linguagem, ela não se resume, não se centra só na palavra. A gente comunica por uma roupa, a gente comunica por um gesto, a gente comunica pelo jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar. Então, o que você está comunicando para as pessoas com a sua roupa? Ai, padre, o problema está nos outros, sempre nos outros. Ai, padre, o problema está nessa sociedade pervertida, machista, tal. Tudo bem, tem erros na sociedade? Tem. Mas o que você e eu podemos fazer para contribuir com a pureza das pessoas, para contribuir para que o mundo seja melhor? Sabe? A gente tem que pensar, e temos que sair dessa roda louca, gente. A gente entrou, a gente não questiona mais. A sensualidade entrou tanto, às vezes o pai e a mãe vestindo crianças recém-nascidas com roupas ultra sensuais. Presta atenção nas letras das músicas hoje, é só sensualidade, é como se o mundo fosse acabar em sexo. É lindo o sexo, mas não é o único sentido da vida, e precisa ser vivido do jeito certo, porque se a gente alimenta essa cultura, veja só o tanto de adultério que está acontecendo. Quanta gente que não tem equilíbrio para usar o celular, foi entrar na rede social, já começou a trair a esposa, o esposo, sabe? Não é isso que Deus quer. A gente tem um instinto sexual, mas como o catecismo nos ensina, a gente precisa ordenar para viver na nossa condição. Se você é casado, viva a castidade própria aos casados, amando a sua esposa, vivendo a sua intimidade sexual com ela. Se você é jovem, viva a sua sexualidade de maneira, segundo o que Deus pede, com respeito, respeitando a você mesmo, respeitando os outros, sabendo que você não é praça pública, todo mundo chega, senta, usa, deixa lixo, vai embora. Se respeite, se guarde para a pessoa certa que Deus colocar na sua vida. A gente tem que sair dessa roda viva, sair e ter a coragem de remar contra a correnteza, porque, gente, onde esse mundo vai parar? Onde esse mundo vai parar? Esses dias eu trouxe uma estatística aqui, a gente acha que é inofensivo, né? Mas eu peguei uma estatística do FBI, da Polícia Federal Americana, que eles concluíram o seguinte, que 8 de cada 10 serial killer, aqueles caras que matam em série, que cometem crimes hediondos sexuais, eles têm contato intenso, 8 de cada 10, com pornografia e com impureza antes de cometer. Então o FBI concluiu que isso muitas vezes está na base desses crimes e desse comportamento. E a gente vai achando que tudo é normal, sabe? Eu sei que isso é de foro íntimo, só que a gente tem que deixar de cultuar o Deus Eros, né, da mitologia grega, que é o Deus do prazer carnal. Daí vem a palavra erótico, né, do grego. E a gente tem que começar a adorar Jesus, sobretudo você, filho amado, filha querida, que já caminha na igreja. Claro, não estou pedindo para você deixar de ser feminina, você deixar de ser masculino, deixar de se cuidar, não é isso. Mas evitar certas coisas que expõem demais, que estimulam uma impureza demais, sabe? A gente precisa aprender com Santa Inês, a lição da pureza, o martírio da pureza, o martírio da crítica também. Às vezes você vai ser criticado, mas filho, você não precisa da aprovação de pessoas falsas, que vão te aprovar se você comprar a roupa que todo mundo está usando, né? E esse negócio de moda é tão subjetivo, né? Quem aqui tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Nossa, bastante gente. Só avó de 12 aqui ou tem mais alguém? Vamos ver. Não, essa mocinha aqui também novinha. Quantos anos? 14?
12 também? Ai, que beleza. Outra de 12 aqui, a idade de Santa Inês. Olha, Deus está falando aqui com vocês, hein? Deus está chamando vocês a viverem bem pertinho dele, a não ir na onda desse mundão não, tá? Duas mocinhas lindas aqui, se viverem com pureza. Mas veja bem, esse negócio de moda é tão subjetivo. Quem tem mais de 40 anos aqui? Levanta a mão. Sem medo, viu? Tem gente que está meio assim, né? Com medo. Não filma não, tá? Quem está levantando. Ai, que filma, né, pá? Todo mundo acha que eu tenho menos. Mas esse negócio de moda é tão subjetivo. Você que tem mais de 40, olha umas fotos aí de 20 anos atrás. Olha o cabelo da galera. Minha irmã, quando ela vai ver foto da antiga, ela fala, nossa, Adriano, como era ridículo. Eu falo, eu não estou falando nada. É ridículo agora, mas não era lindo há 20 anos atrás? Sim ou não? Então, claro, mais uma vez eu digo, eu acho bonita a pessoa que se cuida, a mulher feminina, o homem que se cuida, bonito. Mas, gente, tem coisa que se tornar escravo disso, você vai ser sempre um escravo, e nada está bom. Sabe, hoje nós vivemos a idolatria da sensualidade, a idolatria do corpo, o culto ao corpo. O corpo é a coisa mais importante, sabe? É bom cuidar do corpo, mas o teu Deus não pode ser o teu corpo ou o corpo das outras pessoas, nem o Deus Eros, tem que ser Jesus Cristo no centro da vida, sabe? E às vezes, veja bem, filho amado, filha querida, às vezes é difícil falar desses temas, mas eu sou padre, eu vou falar da palavra, da liturgia sempre. E a gente precisa entender que isso é uma mentalidade que às vezes está tão impregnada dentro de nós, a gente nem percebe. A gente vai vivendo essa sensualidade, aí o matrimônio cai em desuso, né? O casamento não vale nada. Ah, padre, eu cansei daquela mulher. E sai com a secretária, sai com isso, com outra. Sabe? Mas está errado, gente. O seu casamento, a sua família, são os dons mais preciosos que Deus te deu. E Ele vai pedir conta para você disso. Ele vai porque Ele te confiou. A gente precisa cuidar. Tem uma palavra da carta de São Pedro que diz, cuidar é para confirmar a vossa vocação e eleição. A gente precisa confirmar a nossa vocação, a nossa eleição. Sabe? Mas isso é luta, é um tipo de martírio. Enfim, feita a reflexão no dia de Santa Inês, que preciso fazer essa reflexão, quero, já caminhando para a conclusão, falar um pouquinho sobre o Evangelho. Você já percebeu esse Evangelho? Eu achei tão bonito no versículo 10 do Evangelho de hoje, diz o seguinte, que Jesus foi para um lugar e muitas pessoas de várias regiões foram atrás dele, foram procurá-lo para serem curadas das suas enfermidades, etc. E o versículo 10 diz que as pessoas se jogavam sobre ele. Você já fez a experiência de se jogar sobre alguém? Eu não posso nem pensar em fazer, que o padre tem mais de 100 quilos. Imagina se eu me jogo numa menina de 12 anos. Vai quebrar, tadinha, a coluna, né? Dá até traumatismo craniano. Mas é claro que a expressão que o Evangelho está dizendo, não é que se jogassem claramente, né? É uma expressão metafórica também. Quer dizer que aquelas pessoas elas estavam tão feridas, tão doentes, tão machucadas. Talvez você aqui, você em casa, filho, filha, está machucado pela vida, está cansado, está machucado pelas más escolhas, pela impureza. O padre está refletindo sobre isso hoje, na memória de Santa Inês, né? Então, você talvez esteja machucado porque você foi traído porque você traiu. Talvez você esteja machucado porque você foi usada, porque você procurou amor e não encontrou ninguém que te amasse, te entendesse, mas se sente não aceito na sua casa, não aceito pelos seus pais, não aceito porque você não tem o cabelo de tal jeito, porque você não tem o corpo de tal jeito, porque você está acima ou abaixo do peso. Você traz as suas feridas, eu e você trazemos as nossas enfermidades. Mas é interessante que o evangelista está dizendo, eles se jogavam sobre Jesus. E depois do eles se jogavam, o evangelista deixou bem claro, Marcos estava falando ali para os judeus, é o proto-evangelho, ele disse que ninguém daqueles que se jogavam sobre Jesus, saiu da presença de Jesus sem ser curado, saiu da presença de Jesus sem ser liberto, saiu da presença de Jesus sem ser tocado, ninguém daqueles, sabe? Todos foram visitados e tocados por Jesus. Olha, às vezes demora para a gente entender que está passando da hora da gente se jogar sobre Jesus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, você aqui, você em casa. Filho amado, filha querida, eu não sei se você se sente perdido nesse momento da sua vida, que se você se sente sem forças para lutar contra uma depressão,
para lutar contra uma ansiedade, para lutar contra o medo da morte, para lutar contra uma crise no casamento, na vocação. Eu não sei se você tem alguém na sua casa que está num vício, que está doente. Eu não sei se você se sente não aceito pela sua família, ou com medo, ou você até adolescente, tem alguns adolescentes lindos aqui, talvez não se sente aceito pela turma, não se sente tão bonito, né? Não se sente tão importante. Mas a palavra está dizendo, corra e se jogue sobre Jesus. Que coisa linda, você já imaginou o que é isso? Quem aqui já fez a experiência de se jogar sobre Jesus? Levanta a mão. Eu já fiz, que esse tamanhão todo aqui. Você já fez? Se você não fez, você está perdendo tempo. Porque olha, às vezes demora para a gente perceber que a gente está doente. Você sabe o que é o pior no tratamento de determinadas doenças? Dizia um médico meu, um amigo meu, que é psiquiatra, trabalha também com um neurocirurgião. Ele me dizia que uma das coisas piores no tratamento de determinadas doenças é aquilo que é chamado de diagnóstico tardio. A pessoa que demora para perceber que está doente. A pessoa demora para perceber que está adoecendo. E o corpo, ele manda sinais para a gente, é ou não é verdade? Por exemplo, a pessoa que tem febre. O que a febre quer dizer? É o corpo reunindo forças e ele eleva a sua temperatura para combater um processo infeccioso ou inflamatório. A febre é sinônimo de infecção ou de inflamação. Claro, aí tem várias matrizes para essa infecção e essa inflamação. Tem, às vezes é de um problema X, um problema Y, um problema Z. Mas o corpo está mostrando, né? Tem algum problema. É que nem quando você está dirigindo o carro. Eu tenho um amigo que era ruim de roda, tadinho. Tomara que ele não tenha assistido. Não estou falando o nome dele também, né? Lá do Paraná, mas ruim de roda. A gente chamava ele de tira fina quando ele aprendeu a dirigir. Aí você imagina a qualidade do indivíduo, né? Tirava a fina, um dia ele bateu num bêbado lá, tadinho. O bêbado também já ia em S na rua, né? E uma vez ele fundiu o motor. Porque simplesmente o motor começou a aquecer. E você sabe que quando o motor aquece, ele está representando uma coisa ali, ele está querendo dizer uma coisa. O que acontece geralmente quando o motor começa a aquecer e você não percebe? Às vezes é baixo o nível de óleo, o óleo do motor que está baixo, às vezes é aquele líquido de arrefecimento, né, o líquido do radiador que está faltando. Antigamente era só água, hoje já tem um líquido, né, que você usa. Pode ser um defeito no termostato que está mostrando ali o aquecimento ou não. Só que esse meu amigo, por não perceber que estava ali aquecendo o motor, fundiu o motor do carro. Ruim de roda, tadinho. Agora já melhorou. Graças a Deus, né? Mas às vezes também a gente está sofrendo uma coisa. A ventoinha está ligada. A luz do aquecimento do motor da nossa alma, a luz do aquecimento do motor da nossa mente, das nossas emoções, está ligado. E a gente não percebe. Aí se você não percebe, se você não busca ajuda, se você não se joga em Jesus, às vezes também ajuda clínica, médica, né? Óbvio, terapêutica, mas eu estou falando agora para a perspectiva espiritual. Se você não percebe que na sua vocação algo está mostrando que não está bom, a luzinha do aquecimento do motor acendeu. Você já não tem mais prazer para rezar, você padre, religioso, missionário, você já não tem mais prazer pelas coisas de Deus, tudo para você é um peso, tudo te amarga, tudo gera crítica. Opa, a luzinha acendeu. Você casado, ou você está acendendo a luzinha, o casamento está pesado, tudo está triste, você não conversa mais, é só cutucando, alfinetando um ao outro sempre. A luzinha do motor da alma, da mente acendeu, não é? Você, por exemplo, nas emoções, quanta gente, a pessoa está prostrada, ela não tem mais ânimo para sair de casa, sair da cama. A cabeça dela não para, ela deita na cama e é a síndrome do pensamento acelerado, são os pensamentos catastróficos. Ela não percebe que ela está vivendo um processo clínico, crônico de ansiedade, uma fobia específica, não sei. Ela não percebe, ela está achando naquela roda viva. É a hora de olhar para dentro de si, perceber o que a febre está querendo dizer, perceber o que a luz do aquecimento do motor está querendo dizer e se jogar em Jesus, se jogar sobre Jesus, buscar rezar mais. No momento difícil, no momento de inflamação, de infecção, é hora de rezar mais. É hora de buscar a direção espiritual. É hora de buscar ajuda. É hora de ficar mais tempo diante do Santíssimo. Gente, essa palavra aqui, veja bem, tem que suscitar fé no nosso coração. Tem que suscitar fé. E eu e você temos que nos decidir a nos jogar sobre Jesus todos os dias na oração, na adoração ao Santíssimo. Tempo que você percebe que a luz do motor está acesa, tempo que você percebe que a febre está acontecendo, você tem que perceber nisso um sinal da tua alma te dizendo, você precisa se jogar sobre Jesus.
Você precisa buscar confissão. Você precisa buscar direção espiritual. Você precisa buscar se alimentar da palavra de Deus. Você precisa buscar estar diante do Santíssimo. Eu tenho insistido nisso esses dias. A adoração ao Santíssimo. Gente, como Deus nos cura, nos purifica, nos liberta, nos plenifica quando nós estamos em adoração ao Santíssimo. Dom Bosco dizia, presta atenção, São João Bosco: quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes no Santíssimo. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças, visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte, visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós, visitai Jesus sacramentado muitas vezes. Quereis vencer o inimigo, refugiai-vos sempre aos pés de Jesus na Eucaristia. Quereis ser vencidos, deixai de visitar a Jesus. Meus caros, a visita é um meio muito necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente, todos os dias, visitar a Jesus na Eucaristia, disse Dom Bosco, e o inimigo não terá vitória contra vós. Gente, é preciso se jogar sobre Jesus, na adoração ao Santíssimo. Você na depressão, você nessa crise no casamento, não queira vencer, lutar só com as suas armas, não. Conte com Deus, reze mais. É um sinal que o motor está te dando, vai fundir, se você não reagir, não acordar agora. Vamos ficar em pé um pouquinho? Nós já rezamos bastante no começo, mas eu quero convidar você a, nesse final, rezar mais um pouquinho com o Padre. Pode ser? Levanta os seus braços assim, com muita fé, com muita coragem. Eu gosto de pedir para você levantar o braço, porque a gente reza também com o corpo, tá? Erguendo o braço assim, você já perde um pouquinho o sono, o desânimo. Reze comigo. Senhor Jesus, eu te imploro nesse momento. Lava-me com o teu sangue. Lava com teu sangue a minha família. Lava, Jesus, com teu sangue precioso. Lava, Jesus, com teu sangue precioso. A minha sexualidade. A minha genitalidade. As minhas lembranças. Os meus afetos. A minha afetividade. Liberta-me, Jesus. Pelo poder do teu nome. E do teu sangue. De toda impureza. De toda mentalidade. Que estimula a sensualidade. E a impureza. Jesus, derrama sobre mim agora. O teu Espírito Santo. Libertando-me da carência. Do vazio. Da vontade de querer ser aceito. De ser um Maria vai com as outras. Querendo corresponder. Ao que se espera. Com a ilusão de estar sendo amado. Liberta-me, Jesus. Da cegueira. Da surdez. Espiritual e humana. Dá-me uma nova mentalidade. Batiza-me agora, Espírito Santo. Ensina-me a pensar como Deus. Dai-me a virtude da fortaleza. Que teve Santa Inês. Dai-me a virtude da pureza. Que teve Santa Inês. Amém. Santa Inês. Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda, episódio 73 do nosso podcast diário Bíblia em um ano, sempre ao meio-dia. O vídeo entra no meu canal e fica aqui salvo para você assistir a hora que você quiser. É um podcast diário, convido você a fazer essa aventura, viver essa aventura conosco, de ler a Bíblia toda nesse ano, de Gênesis a Apocalipse, usando esse método fantástico dos 12 grandes períodos da história da salvação, sobre o qual eu tenho falado aqui várias vezes. Olha, estou muito feliz de ter você aqui. Hoje nós vamos ler Números, capítulo 26, Deuteronômio 27 e o Salmo 111. Anota aí o Salmo, porque é para ler no final, como tarefinha, tá? Se não der para a gente ler aqui, geralmente não dá, para não ficar muito grande, eu passo como tarefa. Mas é importante você ler, já anota. Se eu não falar no final, já tem anotado aí. É importante você ler, porque faz parte, né, de o todo da escritura que a gente está lendo aqui. Números capítulo 26.
Depois desse flagelo, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: fazei o recenseamento de toda a assembleia dos israelitas da idade de 20 anos para cima, família por família, todos os que estiverem em condições de pegar em armas. Moisés e o sacerdote Eleazar disseram, pois, nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó: serão recenseados todos os que tiverem a idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos israelitas ao saírem do Egito. Ruben, primogênito de Israel, filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas; de Falu, a família dos Faluitas; de Erson, a família dos Ersonitas; de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Seus recenseados foram em número de 43.630. Filhos de Falu, Eliabe. Filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirã. Estes são Datã e Abirã, aqueles membros do conselho que se tinham sublevado contra Moisés e Arão, com os cúmplices de Coré em revolta contra o Senhor. A terra, abrindo sua boca, engoliu-os com Coré, enquanto seu grupo perecia pelo fogo que devorou os 250 homens. Isso serviu de exemplo. Os filhos de Coré, porém, não pereceram. Filhos de Simeão, classificados por famílias: Namuel, a família dos Namuelitas; Jamim, a família dos Jaminitas; de Joaquim, a família dos Joaquinitas; de Zaré, a família dos Zaritas; de Saul, a família dos Saulitas. Tais são as famílias dos Simeonitas, 22.200 homens. Filhos de Gade, classificados por famílias: de Sefom, a família dos Sefonitas; de Age, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de a família dos Eritas; de Arod, a família dos Aroditas; de Ariel, a família dos Arielitas. Essas são as famílias dos Gaditas. Seus recenseados foram 40.500. Filhos de Judá, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá, classificados por famílias: de Sela, a família dos Selitas; de Fares, a família dos Faresitas; de Zara, a família dos Zaritas. Os filhos de Fares foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramul, a família dos Ramunitas. Tais são as famílias de Judá. Seus recenseados foram 76.500. Filhos de Issacar, classificados por famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Fua, a família dos Fuaitas; de Jazub, a família dos Jazubitas; de Semrã, a família dos Semranitas. Estas são as famílias de Issacar. Seus recenseados foram 64.300. Filhos de Zabulon, classificados por família: de Sared, a família dos Sareditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias de Zabulon. Seus recenseados foram 60.500. Filhos de José, classificados por famílias: Manassés e Efraim. Filhos de Manassés: de Maquir, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Galaad. De Galaad, a família dos Galaaditas. Eis os filhos de Galaad: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Azriel, a família dos Azrielitas; de Siquém, a família dos Sequemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Efer, a família dos Eferitas. Salafaad, filho de Efer, não teve filhos, mas muitas filhas. Eis os nomes das filhas de Salafaad: Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Essas são as famílias de Manassés. Seus recenseados foram 52.700. Eis os filhos de Efraim, classificados por famílias:
De Sutala, a família dos Sutalaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Teen, a família dos Teenitas. Eis os filhos de Sutala. De Eran, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim. Seus recenseados foram 32.500. Esses são os filhos de José, classificados por famílias. Filhos de Benjamim, classificados por famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Ariam, a família dos Ariamitas. De Sufam, a família dos Sufamitas. De Ufam, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arad e Naamã. De Arad, a família dos Hereditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Tais são os filhos de Benjamim, classificados por famílias. Seus recenseados foram em número de 45.600. Eis os filhos de Dan, classificados por famílias. De Suam, a família dos Suamitas. Tais são as famílias de Dan, classificadas por famílias. Total das famílias dos Suamitas, seus recenseados foram 74.400. Filhos de Asser, classificados por famílias. De Gemna, a família dos Gemnaitas. De Jesuí, a família dos Jesuítas. De Béria, a família dos Briaitas. De Eber, a família dos Eberitas. De Melquiel, a família dos Melqueitas. O nome da filha de Asser era Sara. Tais são as famílias dos filhos de Asser. Seus recenseados foram 53.400. Filhos de Neftali, classificados por famílias. De Jeziel, a família dos Jezielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Selém, a família dos Selemitas. Estas são as famílias de Neftali, classificadas por famílias. Seus recenseados foram 45.400. Eis o total dos israelitas recenseados, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre estes, segundo o número de suas esposas, para que eles a possuam como herança. Aos mais numerosos dará uma parte maior, e aos que forem menos, uma menor. Cada um receberá uma parte proporcional ao número dos recenseados. Todavia, é a sorte que decidirá a divisão da terra. Eles receberão a sua parte segundo os nomes das tribos patriarcais. A propriedade será dividida por sorte entre os grupos numerosos e os grupos menores. Eis os levitas recenseados segundo suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Caate, a família dos Caatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Eis as famílias de Levi, a família dos Lobnitas, a dos Hebronitas, a dos Moolitas, a dos Muzitas, a dos Coritas. Caate gerou Amiram, cuja mulher se chamava Jocabed, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Amiram, a Arão, Moisés e Maria, sua irmã. A Arão teve filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Recenseados os levitas, todos os varões da idade de 1 mês para cima somaram 23.000. Não foram contados no recenseamento dos israelitas, porque não se lhes havia destinado nenhum patrimônio no meio deles. Tal é o recenseamento dos israelitas que fizeram Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó. Não se achou entre eles nenhum daqueles que tinham sido recenseados antes por Moisés e Arão no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles: morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deuteronômio capítulo 27. Moisés e os anciãos de Israel deram ao povo a seguinte ordem:
observareis todos os mandamentos que hoje vos prescrevo. Quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra que te dá o Senhor teu Deus, levantarás umas pedras grandes que revestirás de cal. Escreverás nelas o texto dessa lei, depois que tiveres passado e entrado na terra que mana leite e mel, terra que te dá o Senhor teu Deus, como prometeu a teus pais. Quando, pois, tiverdes passado o Jordão, levantareis essas pedras no monte Ebal, revestindo-as de cal, como hoje vos ordeno. Construirás ali um altar de pedras ao Senhor teu Deus, com pedras que o ferro não tenha tocado. Construirás, pois, o altar do Senhor teu Deus com pedras brutas, e oferecerás nele holocaustos ao Senhor teu Deus. Oferecerás também sacrifícios pacíficos, dos quais comerás no mesmo lugar, alegrando-te diante do Senhor teu Deus. Escreverás nas pedras o texto completo desta lei, em caracteres distintos e claros. Moisés e os sacerdotes levíticos dirigiram então a palavra a todo Israel nestes termos: Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje te tornaste o povo do Senhor teu Deus. Obedece, pois, a sua voz e guarda os seus mandamentos e suas leis, que hoje te prescrevo. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo o seguinte: Quando tiveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Garizim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan e Neftali. E os levitas tomarão a arca e dirão em alta voz a todos os homens de Israel: Maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal, abominação para o Senhor, obra de mãos de artesão, e o erige mesmo que seja em lugar escondido. E todo o povo responderá: Amém. Maldito o que despreza o pai e a mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que desloca o marco do vizinho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que desvia o cego do caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se deita com a mulher de seu pai, porque levanta a coberta do leito paterno, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que peca com um animal qualquer, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se deita com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se deita com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que se oculta para matar o próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que aceita gratificação para levar à morte o inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito o que não conserva as palavras dessa lei e não a cumpre, e todo o povo dirá: Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Assim como o Senhor dará a terra prometida a esse povo, que tanto sofreu, que tanto errou, mas que é o teu povo, que continuou no seu caminho, o Senhor também cumprirá o que nos prometeu. E a nossa terra prometida é o céu, Jesus. Não nos deixe perder o céu, Senhor. Nos converta, nos salve, porque por nós mesmos, Senhor, isso é impossível. Dá-nos a graça da tua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos, amado, amada, em Números 26, que mais uma vez existe um censo ali entre as tribos de Israel. Elas são numeradas, contadas a alguém, porque Israel está se preparando para a guerra, gente? Para assumir ali, para lutar pela terra prometida. E é preciso numerar, saber quantos homens que podem lutar tem em cada tribo, Houve uma mudança, muitos morreram no deserto, uma nova geração. Então está acontecendo o censo para eles se prepararem para a guerra. E há novamente aqui essa genealogia, falando dos filhos, falando quem é quem. Isso é muito importante para a Bíblia, nós já entendemos isso, Mas lembrando que a vitória não virá só dos esforços bélicos deles,
A vitória virá, sobretudo, pelo Senhor, pela mão do Senhor, e eles confiam plenamente nisso. Agora, a gente vê também que a possessão da terra tem que ser dividida. A terra, quando for possuída, tem que ser dividida entre todos. Moisés não vai estar lá, né? Nós vimos aqui em Deuteronômio que Moisés já vai ter passado, né? Moisés já vai ter passado. E Josué, que já foi ungido aqui em Deuteronômio no final do povo, ungido não, foi apresentado ao povo como sucessor de Moisés, Números 26, estará à frente, mas que deveria ser dividida a terra de maneira justa, ou seja, as tribos maiores vão receber uma herança maior, as tribos menores receberiam uma herança menor, e a tribo de Levi, os sacerdotes, não têm herança, como a gente já sabe, porque Deus é sua própria herança, e eles têm a missão de servir a Deus. Então eles viveriam nas cidades, conduzindo a adoração, né, nos templos, no templo, no local específico de oração, e receberiam a ajuda dos seus irmãos para conduzir a adoração, né? Os israelitas, gente, receberam a lei, a terra, vão receber a terra de Deus, né? A divina providência. Claro que eles vão lutar. A nossa parte a gente tem que fazer, né? Se eles não lutarem, eles não alcançarão. Mas a parte mais forte, eu digo para você, a parte maior, a parte mais intensa é sempre a parte de Deus. Deus, com a divina providência, abre as portas. Mas se a gente não luta, se a gente não faz a nossa parte, Deus não age com a providência. Ele não violenta, né? O ser humano. Se nós não nos esforçarmos, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará a obra dele. Ele daria sim a terra aos israelitas, mas era importante que os israelitas lutassem. E houveram algumas perdas, com certeza, algumas baixas no exército. Alguns deram a vida. Mas tudo que Deus te promete é preciso uma luta. E, sobretudo, a nossa terra prometida, como eu dizia na oração, é o céu. Nós precisamos lutar pelo céu. Precisamos lutar para ser santos. O sentido da nossa vida é sermos santos. Isso não significa que você tem que ser padre ou freira, mas na sua realidade, Deus te chama a ser santo, santa. São Domingos Sávio, gente, uma criança que era ali discípulo de Dom Bosco, dizia: antes morrer do que pecar, né? Antes morrer do que pecar. Nós precisamos lutar pela santidade, para entrar na terra prometida. E como a gente se torna santo? Seguindo os mandamentos. Os 10 mandamentos não foram anulados. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Não jurar, né? Não dizer o nome de Deus em vão. Ir à missa aos domingos, festas. Sabia que não ir à missa, você católico, aos domingos e festas é pecado mortal. Se confessar, respeitar, honrar pai e mãe, né? Os 10 mandamentos são o caminho ordinário da santidade, sabe? A gente tem que se esforçar. Claro, ele é o caminho ordinário mais simples, né? Depois a gente vai se aprofundando. Mas isso é simples. Se você não vive isso, filho, filha, sabe? Acabou. É preciso se esforçar para viver os 10 mandamentos. Eles são importantíssimos. Eu já disse alguns: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão. É o chamado decálogo, né? Guardar domingos e festas, ou seja, ir na missa nos dias santos, no domingo. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade, a fornicação, o adultério, a impureza, a pornografia. As pessoas não gostam de falar desses temas, mas é a lei de Deus, é a palavra de Deus. A gente tem que falar, é duro, mas alguém tem que falar, gente. Precisa existir profetas. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Quanta gente mentindo por aí. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias, né? Sem inveja. Não invejar, né? Se a gente não viver isso aqui, a gente não vai entrar na terra prometida que é o céu. E Deus nos deu os meios, porque por nós mesmos é difícil. É muito difícil, né? Mas quais são os meios? Os sacramentos. O caminho ordinário da graça de Deus, diz o catecismo, né? São os sacramentos. Então busque a confissão, busque a comunhão, e mais, a comunhão diária, se possível. E mais, busque honrar o sacramento que você recebeu. Se é a ordem, no meu caso como padre, preciso ser um bom padre. Se é o sacramento do matrimônio, honre o seu matrimônio. Os sacramentos, gente,
são uma bênção. Através deles, Deus nos liberta. Eles são um sinal sensível de uma graça invisível, né? Quais são os 7 sacramentos da igreja? O batismo, a confirmação, né? O crisma, a eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Viver o sacramento que você recebeu, esse é o caminho ordinário para você se santificar, se é casado. Seja um ótimo esposo, segundo os moldes de Deus, uma ótima esposa. Lute para ser um bom pai, para educar na fé os seus filhos. Você é o primeiro catequista. Nos esforcemos para ser santos e evitemos tudo que nos afasta de Deus, a mentira, a maldade, a corrupção. Lutemos, leiamos a vida dos santos, os imitemos para entrarmos também na nossa terra prometida, que é o céu. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui o que mais te tocou nessa leitura, o que mais te tocou nessa reflexão. Isso é muito importante. Nem que seja 1 ou 2 linhas para te ajudar a selar, a meditar e a guardar isso no teu coração. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis como cobradores de impostos e como os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Os queridos irmãos e irmãs, em especial queridas mulheres aqui presentes, em casa, nesse Dia Internacional das Mulheres, você sabe que eu me sinto muito feliz pode segurar nesse mesmo acorde, eu me sinto muito feliz por poder falar sobre esse tema. Eu já contei a história esses dias, contei ontem, se eu não me engano, que como padre jovem ainda, Deus me deu a inspiração, não é, de escrever 2 livros, um para os homens e outro para as mulheres, especificamente, né? E para isso eu tive que estudar, tive que ouvir muito, né? Eu escrevi o livro A Cura da Alma Feminina, que tem como subtítulo O Resgate da Verdadeira Essência da Mulher, né? E escrevi o livro também Curar e Restaurar o Masculino. O das mulheres em 2018, dos homens, se eu não me engano, 2019, 2020, não me recordo bem. Mas, para fazer isso, eu tive que mergulhar bastante, sobretudo do ponto de vista bíblico, né?
na realidade das mulheres. Quem são as mulheres na Bíblia? Qual é a missão das mulheres na Bíblia? Porque se você olha, existe algo que a gente chama na teologia de princípio bíblico, né? Quando eu fui estudar os homens, por exemplo, eu estudei todos os homens da Bíblia. E eu descobri, os principais, quero dizer, né? Assim, os que nós chamamos de heróis da fé. Eu percebi aquilo que é chamado princípio bíblico de masculinidade. A Bíblia, do início ao fim, ela ensina que ser homem é isso. Agir dessa forma, o homem tem essa inclinação, tem essa missão e assim sucessivamente. E o contrário também eu fiz. Quando eu fui escrever o livro sobre as mulheres, eu estudei as mulheres da Bíblia. Estudar é uma maneira de dizer que eu me aprofundei, eu li e entendi que a Bíblia revela alguns princípios bíblicos de feminilidade. A Bíblia ensina o que é ser mulher, qual é a essência da mulher. E eu escrevi no livro A Cura da Alma Feminina que existem 8 dons especiais, eu não vou falar sobre todos hoje, né? Mas lá cada capítulo descreve um dom, dons que estão delineados na natureza da mulher e que biblicamente Deus colocou em cada mulher ao criá-la, não é? Ali eu falei do dom da intercessão, eu falei o dom da educação, eu falei da resiliência feminina, eu falei... Eu não vou falar todos agora porque não é o foco, né? Mas eu falei sobre a sensibilidade feminina, sobre a multifuncionalidade. São coisas que muita gente pode falar assim, padre, mas isso é clichê cultural, né? Por exemplo, quando se fala assim, a mulher faz mais coisas que o homem, né? A gente fala isso. As mulheres que estão aqui concordam, sim ou não? Ah, nossa, homens, eu achei que o sim ia ser tímido. Quem está em casa acho que não conseguiu ouvir porque não está microfonado aqui o povo, né? Gente, a resposta foi assim, sim, né, para quem está em casa. Mas você sabe que antigamente, né, o povo é tão... Eu vou falar um pouco disso, dessa cultura que desconstrói o feminino. Eu vou tentar falar aqui se der tempo, né? Mas as pessoas falavam, não, isso é preconceito com a mulher. Não é preconceito. Eu fui estudar e percebi que isso é verdade. Porque o jeito que o cérebro da mulher funciona, o número de sinapse, o jeito que ele processa, faz com que ela seja mais multifuncional do que o homem. Isso é fisiologia. Não é preconceito, não é cultura, né? Então, biblicamente e fisiologicamente, existem coisas que estão como que dizendo o que é ser mulher. E claro, aqui eu não quero encerrar você, encarcerar você nesses conceitos, porque cada mulher é uma mulher, é um universo, né? Mas a Bíblia conta uma história sobre o que é ser mulher, não é? A Bíblia conta uma história. E eu quero já pedir perdão a São Mateus aqui, eu já conversei com ele mais cedo lá em casa, porque o Evangelho está falando dele, né? Mas eu falei, São Mateus, eu peço perdão a você, sei que você não é ciumento, você já está na glória, eu não vou falar muito de ti hoje, porque o acampamento é para as mulheres. Ontem eu já não falei das benditas, amadas mulheres, né? Eu falei, hoje eu preciso entrar. Claro que eu vou também citar o que aconteceu na história de São Mateus, né? Aqui nesse chamado, que é importante, e vou falar um pouquinho dele e depois vou trazer outras personagens, né, que são mulheres da Bíblia. Mas veja bem, a Bíblia conta o que é ser mulher. E nesse meu livro, como eu falei, eu descrevi esses principais dons, né? A arte de educar. Gente, quando você estuda biblicamente falando, a mulher ela recebeu de Deus o dom de influenciar e de educar. Isso é nato. E tem gente que cai na besteira de falar assim, a mulher não tem protagonismo na Bíblia. A Bíblia é um livro machista. Eu já ouvi isso. Tudo bem, eu vou te fazer uma pergunta. Através de quem o pecado entrou no mundo? Através de quem? Eva é o quê? Até que se prova o contrário, é uma mulher, sim ou não? Através de quem a salvação entrou no mundo? Para quem que o anjo apareceu falando, você vai vir aí um rapazinho no teu ventre? Maria. Então o pecado entrou no mundo para uma mulher, a salvação entrou no mundo para uma mulher. Então se vocês não têm protagonismo na Bíblia, eu rasgo as minhas vestes, né? Quem trouxe a bagunça foi vocês, e quem trouxe a salvação foi vocês também. Mas São Gregório dizia, São Gregório, um fantástico papa do século V, ele dizia que toda mulher traz uma Eva e uma Maria dentro de si, né? E ela vai escolher qual das duas vai viver, não é? Qual das duas vai viver? Como aquela metáfora que o avô sentou com o neto, né? E querendo explicar para ele sobre a vida, falou assim, filho, dentro de você tem 2 lobos que vão estar lutando sempre, um bom e um mau. E a criança olhou assustada e falou, mas qual que vai vencer, vô? O vô respondeu, aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar vai vencer. Quem que vai vencer, padre? Maria ou Eva? Depende da senhora, da senhorita. Qual que você alimentar? Você vai alimentar, né? Então, biblicamente, você tem protagonismo.
Porque é mesmo quando você fala, você vê a história dos grandes imperadores, né? Os grandes imperadores, no fundo, gente, quem coordenava as coisas no império era a mãe ou era a esposa do cara por trás, né? Não estou dizendo que nós somos banana, não. O homem tem o seu papel e é importante, mas a mulher também tem um papel importante. Você vê, por exemplo, o pessoal fala assim, Constantino aceitou o cristianismo no século IV. Gente, foi a mãe dele, na verdade, foi Santa Helena. E ela é santa, né? Que disse que voltou a Jerusalém, descobriu os lugares santos, descobriu o Monte Calvário, que tinha perdido aquela terra, né, para pessoas de outras religiões, não se sabia onde Jesus tinha sido crucificado. No século IV ela pediu autorização para o seu filho, o filho deu, ela foi lá, construiu igrejas, e aí disse que Constantino, disse que o filho dela, né, o imperador que fez isso, mas não foi ele, foi a mãe, né, que se converteu e que, se convertendo, levou o filho e a família, aí sim ele aceitou, né. Aí ele teve uma experiência com Cristo, numa batalha, ele rezou, mas por causa da mãe. Então, o seu papel é muito importante. Olha o que o Papa Francisco diz sobre vocês. Os dotes de delicadeza, de sensibilidade, de ternura, que enriquecem o espírito feminino, representam não apenas uma força genuína para as famílias, para a propagação de um clima de serenidade, de harmonia, mas é uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. E isto é importante. Sem estas atitudes, sem estes dotes da mulher, a vocação humana não consegue realizar-se. Olha só, o Papa está dizendo, sem a mulher, né, a sua sensibilidade, a sua ternura, no plano salvífico de Deus, a vocação do ser humano não se realiza. Então, filha, você tem que entender que na história da salvação, e espiritualmente falando, você não é uma coitada, você tem um protagonismo. Deus conta com você para fazer desse mundo um lugar melhor. E olha, eu sei que muitas mulheres vivem muitas batalhas, talvez você está cansada, a Sônia pregava hoje à tarde, né, sobre as mulheres cansadas, achei tão bonito, Sônia Venâncio. Talvez você esteja cansada, mas eu quero, antes de falar da sua missão, eu já fiz uma introdução dando o tom do que eu vou falar aqui na homilia, né? Da sua essência, da sua verdade, do que Deus te criou para ser. Você entendeu isso, sim ou não? Só que antes de desenvolver esse conteúdo com mais profundidade, falar disso, eu quero te falar um pouquinho, como eu falei, de Mateus, né? Apesar dele não ser o centro do Evangelho. Algo que aconteceu com ele ali foi muito bonito, porque veja bem, quem era Mateus, gente? Ele era um pecador público, uma pessoa que feria muita gente, que era muito ferida, uma pessoa que era muito julgada, uma pessoa que era muito humilhada, que tinha suas razões, que a gente não sabe, né? E o que o Evangelho disse? Quem lembra qual foi a primeira frase do Evangelho? Qual foi os dois primeiros verbos do Evangelho? Aí eu estou exigindo demais, né? Você lembrar os verbos do Evangelho nesse calor, né? Mas quais foram os dois primeiros verbos do Evangelho? Verbo é uma ação, né? Passando, verbo ali no gerúndio, Jesus viu Mateus. Jesus viu Mateus. Você sabe que a palavra no grego original era a palavra eteazató, que poderia ser traduzido como ver ou contemplar. Venhamos e convenhamos, ver é diferente de contemplar, né? Poderia ter sido traduzida das duas formas. Imagina, às vezes você arruma o seu cabelo, né, filha? Você vai lá no salão, estica, arruma a sua sobrancelha, faz aqueles negócios na sua unha, que é no seu nome. Chega em casa, aí o seu marido te vê. Está notando alguma coisa diferente, amor? Sim, sim. Vai ter jogo do Corinthians hoje, né? Ele viu. Mas quando ele te contempla, é diferente. Você já foi contemplada pelo maridão? Difícil para vocês, hein, marido? Eu não vi resposta não. Naquela hora do sim eu ouvi forte, agora eu não ouvi não. Aquela hora que eu perguntei se a mulher faz mais coisa com o homem, todo mundo disse sim. Agora que eu estou perguntando se o marido contempla, eu ouvi um sim bem, parecendo um grilinho lá no fundo. Quando você chega com aquele seu cabelo lindo, né? Tal, você emagreceu, você fez alguma coisa, teu marido te contempla. Contemplar é isso aqui, ó. Meu amor, como você está linda. Nossa. Sei que você está acostumado a ouvir isso todos os dias, claro. Coceira na garganta. Eu sei que os maridos que estão aqui, não é maridos, não me decepcionem, hein? Elogio faz milagre, hein? Elogio, esse dia eu estava no aeroporto, gente, fora do Brasil, tinha perdido o voo, e passou a minha hora, e eu estava errado, e a companhia não tinha mais voo, e uma mulher brava, com a cara de brava, falando outra língua, eu olhei para ela no final, falei assim, nossa, suas unhas estão tão bonitas. Ela abriu um sorriso na hora e me deu um voo para eu ir embora. Claro que eu não fiz na propósito, né?
Ela nem sabia que eu era padre, não sei se era católico não, mas eu fiz um elogio. E a unha dela estava bonita, mas eu não sei dizer o que era, meio colado, umas coisas assim, com umas borboletinhas na unha, sei lá como é que chama. Como é que chama isso? Sei lá. Enfim, o elogio transforma, né? Elogio, suas unhas estão bonitas. Ela, peraí que eu vou dar uma olhada. Não tem com essa companhia, mas tem uma outra que é parceira. Eu vou encaixar o senhor. Eu falei, claro, unhas lindas. Falei, se eu soubesse antes, eu tinha elogiado o cabelo. Mas seria mentira, o cabelo dela não estava aquelas coisas não. A unha tinha borboletinha, o cabelo tinha minhoca, parecia. Enfim, voltando ao assunto. Jesus, o teu marido, quando ele te contempla, é diferente. Você que namora, já foi contemplada pelo namorado? E eu não estou falando só dessas coisas que você está pensando aí não, viu, rapaz? Que tem uns rapazes que só tem coisa que eu não vou falar na cabeça, porque tem criança aqui. Na missa. Não contemplar não é só olhar o corpo, não. É contemplar, é ver por dentro, é olhar, falar, nossa, essa é a mulher que eu escolhi. Nossa, é a minha família. Jesus, quando o verbo poderia eteseató, né? Eteazató, poderia ser traduzido como contemplar, quer dizer que Jesus parou. E ele não só olhou o pecador, cobrador de impostos, ele verdadeiramente fitou os olhos. Claro, eu trouxe o exemplo entre marido e mulher, porque eu estou vendo muitos esposos e esposas, mas o jeito de Jesus contemplar, Mateus foi diferente. Imagina Deus contemplando você. Que loucura isso, não é? Não somos nós que temos que contemplar Deus na adoração? Olha como Deus é humilde, olha como Ele inverte os papéis. E gente, onde Jesus andava tinha confusão, tinha multidão, tinha furdunço. Você acha que Jesus estava tranquilo? Sabe, fazendo uma live na hora que ele encontrou Mateus? Não, tinha uma multidão do lado dele, gente falando, me cura Jesus, oh Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele, no meio desse furdunço, ele contemplou Mateus. E depois de contemplar, o que ele fez? Outro verbo do Evangelho, o que ele fez, criatura? Ele falou, ele chamou. A palavra vocação do latim quer dizer, vem do verbo vocare, que se chama chamar, que quer dizer chamar, né? Jesus curou Mateus, olhando para ele, contemplando-o. Imagina o olhar de Jesus, quão profundo que não é. Mas Jesus também curou Mateus com a força da sua palavra. Mateus tinha perdido o seu Deus, tinha perdido a sua fé, tinha perdido a sua dignidade, mas um olhar e uma palavra de Jesus restituíram tudo isso em Mateus de uma só vez, uma paulada só. E por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, o centro da homilia não é Mateus, mas eu estou dizendo isso para dizer que da mesma forma que Jesus olhou para Mateus naquele dia, contemplou Mateus naquele dia, filha, hoje Ele está contemplando você. Você que está aqui, você que está em casa, Ele está olhando você. Mas padre, eu sou tão pecadora, padre, eu estou tão distante, padre, eu fiz umas escolhas ruins, padre, eu saí com quem não devia. Gente, e Mateus, ele estava perfeito, né? Quando Jesus olhou para ele, estava? Ele era um modelo, né? Não, Jesus olhou para ele, contemplou-o na realidade na qual ele estava, na sua verdade, e contemplando-o, Jesus proferiu uma palavra, e pela força da palavra, Mateus foi ressuscitado, ele recebeu uma nova identidade automaticamente, e começou a seguir Jesus. E veja bem, tem muita gente que usa essa passagem de forma errada, dizendo assim, ai padre, Jesus chama os pecadores, então a gente tem que acolher os pecadores. Mas para que Jesus chama os pecadores? Para que eles deixem de ser pecadores e sigam Jesus. Ele não chama para que eles continuem no pecado, né? Mas enfim, Mateus foi olhado, contemplado, e hoje você, filha, que está aqui, está sendo contemplada por Jesus. Está sendo olhada por dentro. E o olhar de Jesus, Ele não vê só a casca. As pessoas só viam a casca, só julgavam aquele pecador, mas Jesus viu o coração de Mateus. Jesus está olhando para você, filha, e vendo o seu coração, você machucada, você carregando tantos pesos, você ferida pelos seus relacionamentos, você que se frustrou num relacionamento, ou você que nem encontrou a pessoa certa, Jesus está olhando para você e dizendo, eu te amo. Ele está falando com você, segue-me, como falou para Mateus. E claro, eu não vou falar de Mateus, mas eu quero trazer uma outra pessoa, uma figura, um personagem do Evangelho ali, dos Evangelhos, que é uma mulher e que viveu a mesma experiência de Mateus. De quem eu estou falando? Maria Madalena.
Depois de Nossa Senhora, Maria Madalena é a mulher mais importante do Evangelho. Você sabia que o nome dela foi citado 17 vezes no Evangelho? Muito mais do que muitos apóstolos. Você sabia que Santo Tomás de Aquino chamou ela de apóstola dos apóstolos? Testemunha, primeira testemunha da ressurreição. Olha, essa mulher é tão importante que ela esteve no Calvário, enquanto os discípulos fugiram e se esconderam. Esses homens são corajosos. Só daquela época que era meio covarde. Agora, olha só. Olha ali, aqueles de azul. Olha esses aqui. Estufa o peito aí, homem, para filmar vocês, para mostrar que vocês são fortes mesmo. Aqui são corajosos. Eles teriam ido para o Calvário, esses aqui, né? Mas os da época de Jesus se esconderam. Quem estava lá? Aliás, João estava lá, né? João não se escondeu. O apóstolo João ficou aos pés da cruz. Mas a maioria era mulher. E Maria Madalena estava lá. Depois, o Evangelho diz, quando José de Arimateia comprou um campo, ungiu o corpo de Jesus e foi enterrá-lo naquele túmulo novo, quem que estava com José de Arimateia? Maria Madalena. No domingo cedo, era o primeiro dia da semana dos judeus, quem que apareceu primeiro lá no túmulo de madrugada e viu o túmulo vazio? Quem? Maria Madalena. Aí ela foi falar para os discípulos, e João e Pedro vieram conferir o túmulo vazio. A quem que Jesus apareceu ali naquele jardim do túmulo? E que ela perguntou, você é o jardineiro, onde você colocou o corpo dele? A quem que Jesus apareceu? A Maria Madalena. E ele chamou pelo nome, Maria. E ela disse, Rabuni, que quer dizer mestre. Então, gente, essa mulher é importante. E existem livros apócrifos, né? Tem livro apócrifo, é um livro histórico da época, mas que não está no cânon da Bíblia, né? Tem o Evangelho de Maria Madalena, que é um livro apócrifo. Ela é uma mulher muito importante, mas veja bem, você sabe que na história muitas vezes disseram que ela era prostituta. Você já ouviu essa história? Sim ou não? E teologicamente já foi provado que isso não é verdade. Ela não era prostituta. Uma vez no século V, São Gregório, que é uma bênção, se equivocou e falou que ela era uma prostituta. E depois que uma pessoa fala, o negócio vai espalhando, né? Mas já se provou que ela não era prostituta. Mas venhamos e convenhamos. O que o Evangelho fala dela? Que ela era possuída por quantos demônios? 7 demônios. E na Bíblia o número 7 é o número da plenitude. Ou seja, ela era possuída por toda espécie de mal. Tudo bem, padre, ela não era prostituta, mas ela devia ter uma vida bem tranquila, né? Nenhum problema para ser possuída por 7 demônios, né? O que você acha? Ela poderia não ser prostituta, mas essa mulher tinha uma vida complicada. Como que esses demônios entraram lá? Por quê? Eu aprendi com o padre Rufus, aquele grande exorcista que veio pregar tantas vezes na Canção Nova, falecido já, que sempre quando há uma possessão, uma infestação diabólica, uma obsessão diabólica, existe uma brecha, né, pela qual aquele mal entra. Às vezes é um pecado grave da pessoa, às vezes é um abuso que a pessoa sofreu, às vezes é uma ferida, mágoa profunda, às vezes é uma consagração que alguém fez, invocando o Espírito sobre ela. Gente, essa mulher tinha uma história difícil. Não é todo dia que a gente vê uma jovenzinha chegando assim, padre, eu estou com 7 demônios, vem fazer uma oração aqui por mim. Você vê assim todo dia? Tem alguém lá na sua família que tem esse problema? Alguém na tua igreja? Alguém no teu trabalho? Gente, essa mulher, o Evangelho não diz, mas ela viveu situações muito difíceis. E sobretudo quem já fez uma oração de libertação, eu já participei, já rezei, mesmo não sendo exorcista, já ajudei padres exorcistas. E já tive que atender algumas vezes, porque quando acontece, você está no lugar, você é o único padre, você tem que dar os primeiros socorros, digamos assim, né? É muito humilhante, é muito sofrido para a pessoa. É muito sofrido. Então essa mulher era uma mulher sofrida, era uma mulher perdida. Existem lendas que diz que ela tinha saído com um escravo romano, se casado com um soldado romano, depois foi abandonada, virou prostituta. Gente, não tem fato histórico que prova que ela foi prostituta, mas não tem também fato histórico que prova que ela não foi. A gente não sabe. O que a gente sabe é que essa era uma mulher muito sofrida. Talvez como você que está aqui. Talvez ela sofreu um abuso sexual na infância, talvez ela foi humilhada, talvez ela se envolveu com quem não devia, eu não sei. Mas o que aconteceu com Maria Madalena? O mesmo que aconteceu com Mateus. Ela foi contemplada por Jesus. Jesus a contemplou. E contemplando-a, Jesus revelou a ela mesma quem ela era, a sua identidade. Porque veja bem, tantas feridas que essa mulher tinha sobre si, tantos machucados, que não deixavam a essência dela vir à tona. Ela vivia uma vida totalmente perdida, desiludida. Gente, e imagina a autoestima dessa mulher, como não estava lá no pé. Porque na sociedade de Jesus,
Quando uma pessoa tinha uma doença, ela era vista como esquecida por Deus e amaldiçoada. Agora imagina uma mulher possessa. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada, esquecida por Deus, impura, profana. Então imagina, a autoestima dessa mulher estava lá no pé. E a autoestima em uma mulher, isso é uma coisa muito importante. Talvez ela se envolveu em tantos relacionamentos ruins, porque ela se via de maneira depreciativa, de maneira negativa. Quantas mulheres que eu vejo hoje em relacionamentos ruins, abusivos, porque elas sentem, elas entendem que elas não merecem nada de bom, e que se elas perderem aquele homem que está abusando delas, elas vão ficar sozinhas. Então elas se sujeitam a viver uma vida de cachorro. Pior, né? Porque os cachorros hoje são muito bem tratados, né? Uma vida de abuso, porque ela tem uma autoestima muito baixa. É isso que eu escrevi no capítulo 7 do livro A Cura da Alma Feminina. O título do capítulo é Mulher, como você se vê? É o título do capítulo. Ali eu falo sobre a importância da autoestima em uma mulher. Por quê? Porque vocês, mulheres, pela constituição hormonal, vocês são muito mais sensíveis que a gente. Vocês têm uma grande sensibilidade, o que é um dom, não é uma fraqueza. Todavia, por vocês terem essa maior sensibilidade, vocês são mais afetadas em alguns aspectos por algumas coisas, por algumas experiências, sobretudo do ponto de vista afetivo. Então, Maria Madalena, ela não se via como Jesus a via. Ela não se via como filha amada, como escolhida. Vai saber como essa mulher se via, para ela viver tudo o que ela viveu. Vai saber quais eram as experiências. Mas quando Jesus a olhou, a contemplou, tudo mudou, gente. Ela se tornou essa bênção que ela é. Que ela se tornou para a igreja de todos os tempos. Tem uma festa litúrgica anual na qual nós celebramos Maria Madalena, Santa Maria Madalena. Mas eu retomo o que eu estava dizendo. Como que não estava a autoestima dessa mulher? E eu digo para você, repito, para você, mulher, a sua autoestima, a maneira como você se enxerga, isso é muito importante.